Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, em nome do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando, guardando, protegendo a tua vida. Mais um momento para nós estarmos aí desfrutando, da palavra do Senhor, como é bom, termos essa oportunidade de ler a palavra e buscar do Senhor o que ela está nos dizendo, o que Deus quer nos dizer através da meditação dessa palavra. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 10. No capítulo 10 nós vamos entender e perceber como que Deus valoriza a questão da aliança. A gente já citou isso antes, como Deus trabalhou isso com Josué, mostrou ao povo toda a questão. E a gente percebe porque Deus lida, Deus é fiel às suas alianças. E aqui mais uma vez, Deus mostra Deus mostra a fidelidade da sua aliança com Israel, e Israel precisa demonstrar também a sua fidelidade ao povo a qual ele aliançou, o povo a qual ele realmente é, 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 fez uma aliança. Então agora Israel precisa ali cumprir, e naquele momento que o povo é atacado, o povo que tem aliança foi atacado, Israel precisava agora comparecer trabalhando. E aí, com esse texto, de tudo aquilo que a gente ler aqui, nós aprendemos algumas questões assim, muito interessante para a gente avaliar com muito cuidado, avaliar com muita questão sobre a questão dos gibeonitas. Era um povo que tinha aliança, um povo que fez aliança com Israel, e no momento de apuro, no momento de sufoco, no momento de guerra, esse povo não tem, eles não ficam pensando, não fica em dúvida. Eles tinham muito claro o que precisavam ser feito. E o que precisava ser feito? Recorrer aos seus aliançados, recorrer àqueles que podem. E às vezes a gente fica no nosso dia a dia, nas nossas lutas, tentando viver isso de uma forma sozinho, nos fechamos, nos isolamos, achando que, não, olha, o problema é meu, o problema é meu e eu não vou incomodar ninguém. As pessoas também têm os seus problemas, as pessoas também têm as suas questões, eu não quero ficar incomodando ninguém. Os bionitas não pensam nisso. Pelo contrário, ele manda a mensagem e diz: se apressa a vir ter comigo. Se apressa porque eu preciso da tua ajuda. Então a gente aprende que na nossa vida precisamos de parceria. Na nossa vida precisamos acionar as pessoas com as quais nós temos aliança, com as pessoas que são irmãos em Cristo, com as pessoas a qual nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Deus. E às vezes pagamos um alto preço, passamos por situações das mais diversas por querer levar a vida do nosso jeito, como eu digo, às vezes é tentar levar a vida numa ideia de carreira solo. Meus irmãos, isso não funciona. Não funciona. Precisamos realmente entender que precisamos um dos outros. Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos salvou para viver em comunidade. Assim como nós dependemos do Senhor, e Israel dependia disso, Josué dependia disso, sabia que Deus iria socorrer, mas ele também necessitava da ajuda dos outros. E quando os outros necessitou da sua ajuda, ele compareceu, ele agiu, ele fez. E aí nós vamos entender que Josué começa a aprender a realmente a buscar a direção do Senhor, a buscar realmente aquilo que Deus estava fazendo, e aquilo que Deus prometeu fazer, Deus cumpriu. Deus prometeu que entregaria essa nação nas mãos de Israel, na mão de Josué, e assim o fez, e assim Deus o agiu, assim Deus moveu, Deus cumpriu a sua promessa, porque Israel foi fiel, Israel cumpriu, buscou a presença do Senhor. E é isso que nós também precisamos ter, buscar a presença do Senhor. Tanto que no final do versículo 42, diz assim: e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gigal. Eram 5 contra 1. E às vezes nós olhamos para a situação, olhamos para o problema e achamos o problema muito grande, achamos que nós não vamos conseguir solucionar. E estamos certos. O nosso pensamento, às vezes, diante de algumas situações, ele está certo porque nós não vamos conseguir agir, não vamos conseguir enfrentar. Mas quando nós olhamos para Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus que torna o impossível possível. Então precisamos crer nisso, acreditar nisso e viver a nossa vida com essa questão, baseado nessa promessa do Senhor. E nós percebemos então que Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, pela aliança que ele tinha com o seu povo, ele cumpriu da mesma forma que Josué cumpriu alianças com os gibeonitas.
Então, meus irmãos, o que eu aprendo com esse texto, e gostaria que os irmãos aprendessem também, é: não podemos de forma alguma tentar ou imaginar ou pensar viver a nossa vida, a nossa carreira, a nossa jornada, a guerra sozinho. As guerras não foram feitas para ser lutadas sozinha. Pelo contrário, ela foi feita para batalhar como exército e nós pertencemos a um exército. A igreja é o nosso exército e precisamos então não ter esse tipo de expressão mais nos nossos lábios. Às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente fica, poxa, eu não quero incomodar, poxa, eu fiquei sem graça porque eu incomodei. Não, somos família. E como família precisamos estarmos juntos. E que possamos pensar nisso com muito carinho e sempre lembrar, estamos juntos. O que precisar de mim, conta comigo. E pode ter certeza que eu tenho esse pensamento, que a hora que eu precisar de você, nós estaremos juntos para vencer as guerras e assim glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.